Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Daremos continuidade, então, à nossa reflexão acerca da centralidade da Sagrada Escritura. Uma vez que, sem Cristo, a Sagrada Escritura seriam palavras apenas humanas, não é? E em Cristo, com Cristo e para Cristo, então, ela se torna a palavra de salvação. Ouvíamos na nossa reflexão passada que Cristo, então, é o centro da Sagrada Escritura. Cristo é o princípio e Cristo também é o fim de toda a história que temos narrada na Sagrada Escritura. O Antigo Testamento também, por exemplo, como falávamos, ele aponta para Cristo de forma latente, como diziam os medievais. Então, ele está grávido de Cristo, não só as narrações, mas também todos os acontecimentos, os personagens e as instituições do Antigo Testamento contêm misteriosamente escondido o mistério de Cristo. Então, partiremos daqui a nossa reflexão. Quando falamos então que ele contém o mistério de Cristo, daremos alguns exemplos de como misteriosamente Cristo está presente. Por exemplo, Adão. Adão é figura de Cristo, porque nós entendemos Cristo como um novo Adão, ou seja, como um novo homem, aquele que veio ao mundo para restituir o pecado de Adão. Abel, por exemplo, o justo Abel, que morre, né, e cujo sangue, diz o autor sagrado, grita da terra. A carta aos Hebreus, né, o autor da carta aos Hebreus vai dizer que o sangue de Cristo grita muito mais do que o sangue de Abel. Olha que expressão bonita. Então, Abel também é figura de Cristo. Isaac, por exemplo, Isaac é também figura de Cristo, um dos grandes patriarcas, como nós já comentamos, é figura de Cristo, porque Isaac sobe ao Monte Moriá para ser sacrificado pelo pai, levando a lenha nas costas para o sacrifício. Olha que comparação interessante. Como Cristo também sobe ao Monte Calvário, levando a cruz às costas para se oferecer livremente em sacrifício. Então, Isaac também é figura de Cristo no Antigo Testamento. Moisés, o grande líder Moisés, que conduz o povo para a libertação, dá pão ao povo, né? É mediador da antiga aliança. Moisés também é figura de Cristo. Cristo é, de fato, o mediador da antiga e nova, da nova, e eterna aliança, que vai conduzir-nos a todos nós, que já conduz-nos a todos nós para a libertação, não mais da escravidão do Egito, mas a libertação do pecado. Então, Moisés também é figura de Cristo. O grande Davi, o modelo de rei, né, o protótipo de rei, é também figura de Cristo, porque Cristo é o ungido de Deus. Davi, falávamos isso em vídeos anteriores também, cujo nome significa isso, Messias, David, Messias, ungido. Deus, Jesus também assume esse nome, Christos, ungido do Pai. Então, Davi também é uma bela figura de Cristo. Por exemplo, aquela figura do servo sofredor que nós lemos no profeta Isaías, é também figura de Cristo, o Cristo que sofre por nós, que é derramado em sacrifício por nós, que não clama nem levanta a voz, como diz o profeta, que não apaga um pavio que ainda fumega, nem destrói uma cana rachada. Então, o servo sofredor de Isaías é sim figura, prefiguração de Cristo. A figura misteriosa, por exemplo, do rei Melquisedeque, né? Rei de Salém, que traz pão e vinho, e Abraão lhe dá então todo o dízimo, né? Por quê? Porque Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo e também é figura de Cristo. Cristo é o sumo e eterno sacerdote que oferece ao Pai todos os nossos sacrifícios, que acolhe em seus braços sacerdotais
todas as nossas oferendas, nossos pedidos e súplicas, intercede por nós junto do Pai. Depois também nós temos as instituições do Antigo Testamento, que também estão ligadas ao mistério de Cristo. Por exemplo, a própria instituição de Israel, por exemplo, no profeta Oséias, né, está dito lá de forma clara, quando Israel era ainda uma criança, ou seja, no começo da vida do povo, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. São Mateus também diz, né, que está na Escritura, se cumpre quando Cristo vem do Egito chamei o meu filho. Nós sabemos que José fugiu para o Egito na perseguição de Herodes e depois retornou do Egito. Então Cristo também, então Israel também é figura de Cristo. Israel vai para o Egito, depois Deus resgata Israel do Egito. Então Cristo é, meus irmãos, o verdadeiro Israel de Deus, aquele que é manifestado ao mundo, dado ao mundo para a salvação. Jerusalém também está ligada ao mistério de Cristo, né? Cristo que é o dono da Jerusalém do alto. O templo também é figura de Cristo. O próprio Cristo disse isso na sua disputa com os mestres da lei e fariseus: destruí este templo e em 3 dias reconstruirei. É claro, ele estava falando do templo do seu corpo, mas aquele templo físico também representava figura de Cristo. O cordeiro narrado, por exemplo, no livro do Levítico, né? O cordeiro macho, um cordeiro perfeito, é figura de Cristo. Cristo também vai ser, como nós ouvimos através do profeta João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro imolado de pé, narrado também por São João no Apocalipse. Então, a figura do Cordeiro é também imagem de Cristo, aponta para Cristo. Nós temos também, além de personagens, além de instituições, nós temos acontecimentos que também são figuras de Cristo. A travessia do mar, né? O povo que atravessa o Mar Vermelho é figura, meus irmãos, do batismo em Cristo. Quando fomos batizados, todos nós atravessamos esse mar de pecado e viemos para Cristo, para a liberdade dos filhos de Deus, se tornando filhos de Deus no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, por exemplo, o próprio maná, que é figura da Eucaristia, que Cristo instituiu, a água, né, que sai do rochedo para saciar a sede do povo, é figura da água que jorra do lado aberto de Cristo. A mulher, figura da Igreja de Cristo, né, que também representa a figura da Mãe de Cristo, a filha de Sião, a imagem da Mãe de Cristo, que é a Nossa Senhora. Então, neste primeiro momento, nós precisamos guardar essa ideia. O centro das Escrituras, o centro de todos os livros da Bíblia é Cristo, converge para Cristo e para o seu mistério, sem o qual nada faz sentido. Então, precisamos, de fato, voltar o nosso olhar para a Sagrada Escritura, através da nossa meditação, através da nossa reflexão, através também dos nossos estudos, com essa lente muito importante, sem a qual nada nós entendemos, a lente de Cristo. Cristo é o motivo pelo qual a Bíblia foi escrita, Cristo é o centro, né, de toda a Bíblia. Cristo merece toda a atenção, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos a figura de Cristo de forma latente, como diz Santo Agostinho, né, os padres da Igreja, de forma misteriosa, de forma escondida. E no Novo Testamento nós temos então de forma patente, palpável. É o tempo de Cristo, o tempo da manifestação de Cristo. Então, podemos concluir dessa maneira que todos os livros, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, eles de uma forma direta ou indireta apontam para Cristo e apontam para o mistério de salvação, para o mistério de redenção,
para o mistério de recapitulação em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe você, os seus estudos e as suas reflexões acerca da palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.